Oh Senhor, é no Teu santo nome que nós, Senhor, nos colocamos na Tua presença, Pai, te pedindo, Senhor, que o Senhor continue estendendo as Suas mãos para este lugar, Pai. Muito obrigado por esta tarde abençoada que nos deste. Desde já, Senhor, possamos sentir o Teu Espírito, Pai, de uma forma sobrenatural. Muito obrigado por ter nos enchido, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido. Por isso eu te peço, Senhor, continua conosco, Pai, e continua, Pai, a nos encher e a nos ensinar, Senhor Jesus, Pai. Usa Teu vaso, Senhor, nesta tarde, para trazer tudo aquilo que Ele tem preparado, mas não só o que Ele tem preparado, Senhor, mas aquilo, Senhor, que o Senhor quer, Senhor, falar, Senhor Jesus, Pai. Que Ele use, Senhor Jesus, de todos os dons que o Senhor concedeu a Ele, Pai. E que Ele possa, Senhor, se expressar da melhor forma possível, Pai. Para que as Tuas palavras, Senhor, se cumpram e penetrem em nosso coração como uma espada de 2 gumes, Senhor. Pois sabemos, Senhor, do poder que há na Tua palavra e do poder que há no Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Senhor, até o fim, Senhor, e a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Me atrasei um pouquinho porque eu vim de Santa Catarina para cá e eu vim tirar foto do casamento. Foi lá em Pelotas, então eu estava numa correria danada. Tirei um monte de foto, um monte de lugar lá. Caí na areia, se jogando na areia, tirando foto na areia. E graças a Deus a gente conseguiu tirar as fotos direitinho. E cheguei um pouquinho atrasado, me desculpe os irmãos que iam começar às 3h30. Mas eu cheguei na igreja aqui e vi que de dia não dá para dar palestra. Porque vocês podem observar que não tem como visualizar as fotos e a figura. Mas como a gente sempre tem que andar preparado, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Já está nessa noite? Nesse dia, nessa tarde. Eu tenho uma palavra para você nesta tarde e eu tenho certeza que vai falar ao coração de cada um de vocês. Aqui para ficar mais fácil. Eu creio que você pode sentar já. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Ontem nós falamos de Bíblia e ciência e conseguimos entender que elas se unem, né? Muitos dizem que não, mas elas se unem. Eu quero deixar 3 curiosidades antes de entrar nessa palavrinha que eu separei para vocês. Quero deixar 3 curiosidades bíblicas muito interessantes que você pode aprender pro resto da sua vida. Certa vez na faculdade um amigo me perguntou assim: poxa, eu não consigo acreditar na Bíblia. Eu não consigo, porque aquela história toda foi escrita por homens, aquele mesmo argumento. Eu não consigo acreditar que tudo que foi criado, tudo que foi formado veio de um Deus, veio de alguém. A ciência está aí, a ciência pode expressar e pode provar que tudo que há foi evoluído, surgiu do nada. Quem já ouviu falar do Big Bang? Acho que todo mundo já ouviu falar. Surgiu de uma grande explosão e foi evoluindo até chegar onde nós estamos aqui. E aí eu perguntei para ele uma coisa muito interessante, que eu tenho certeza que seria uma resposta para todas as pessoas. Se alguém te questionar, tenha sempre isso em mente. Eu falei para ele assim, ó: eu vou te dar uma teoria bastante interessante, a teoria do bolo de chocolate. Alguém já ouviu falar dessa teoria? Acho que não, né? Bem legal. Eu falei para ele, ó, vamos fazer o seguinte. Imagina que você chega da sua casa do trabalho e encontra um bolo de chocolate perfeito, prontinho. Eu vou te dar 2 opções para isso. A primeira opção é que alguém pegou os ingredientes desse bolo, certo? Fez, colocou na temperatura certa, colocou os ingredientes certos, no tempo certo, tudo direitinho, estava ali o bolo de chocolate pronto. Aí, beleza. Fácil de acreditar nisso, né? Mas a segunda opção é diferente. Imagina que um caminhão de compras do Guanabara estava passando em frente à sua rua em alta velocidade, e uma criança simplesmente estava brincando de bola e a bola acabou caindo no meio da pista e o caminhão, para não atropelar a criança, ele freou e virou. E a partir desse momento que o caminhão virou, começou a capotar. E aqueles ingredientes todos, o chocolate, o leite, começou a se estourar lá dentro, o caminhão capotando, e os potinhos de leite se estouraram, se misturaram com um saquinho de chocolate que explodiram lá dentro, e daqui a pouco, de tanto caminhão capotar, ele para e pega fogo.
E aí os bombeiros chegam, quando eles abrem aquele caminhão todo arrebentado, eles encontram o quê? O bolo de chocolate. E como estava um acidente, foi perto da sua casa, pegaram o bolo de chocolate e deixaram lá. Ele falou, tá de brincadeira comigo. Como é que eu vou acreditar num negócio desse? Eu falei, usa a sua mente. Um bolo tem em média quantos ingredientes? 6, 10, 12 no máximo? Vocês são mulheres que fazem. Quantos ingredientes tem um bolo mais ou menos? Chuta aí. 4 a 5. 4, 5 ingredientes menos, né? Então vamos arredondar para 5 ingredientes. Um bolo tem 5 ingredientes. 6 ingredientes. O universo, para que o universo possa existir perfeitamente, existe mais de 2 milhões de variáveis. O que é variável? O Sol está numa distância certa, a Lua está numa distância certa, existe o oxigênio aqui de uma maneira perfeita, certo? Existe água de uma maneira perfeita. Aqui é um planeta habitável para qualquer lugar. Aqui nós temos vida de várias formas, temos vidas aquáticas, vida que voa, vida que anda na terra, insetos, a gente tem de tudo ali. Aí eu falei, você falou que você acredita que tudo veio de uma grande explosão. E eu te dei uma explicação simples do bolo de chocolate. Você acredita que o universo veio à existência por uma grande explosão. O bolo de chocolate você acha ridículo. O bolo de chocolate tem 6 ingredientes. Você acha ridículo que ele possa ter surgido espontaneamente. Mas o universo tem mais de 2 milhões de variáveis, você não acha? Não é uma incoerência desse pessoal? É aquilo que diz, né? Que a pessoa acredita no que quer acreditar. No que quer acreditar. Não existe um bolo de chocolate que tem 6 ingredientes, ele acha ridículo. Se ele levar isso para a faculdade, o pessoal vai zombar da cara dele. Mas o universo, que é perfeito em tudo que há, ele acha ridículo. Ele aceita como se fosse uma verdade. Você quer ver um outro exemplo? Antes de eu entrar nessa palavra? Só para a gente ter uma ideia de como a Bíblia é perfeita. Dentro de você existe o DNA. Não sei se você já estudou sobre DNA. O DNA são letrinhas genéticas que só dá para ver com o microscópio. Existem mais de 2 milhões de letrinhas dentro de você. Essa letrinha genética é ela que produz aminoácidos, é ela que produz células, é ela que produz ossos, é ela que produz seus órgãos, é ela que produz seu cabelo, é ela que produz a vida. Vou te dar um exemplo. Qual a probabilidade dessas letrinhas que formam a vida ter surgido por conta própria? Já pensou nisso? Sabe qual é a probabilidade equivalente? É como você pegasse uma enciclopédia britânica, cortasse todas as letrinhas dela, num dia de calmaria que não esteja ventando, suba no 10º andar, jogue tudo. A probabilidade é que, se o universo surgiu por conta própria, todas essas letrinhas, você jogando de lá de cima, elas vão formar a enciclopédia britânica certinho. Impossível. Mas dentro de você existem letras genéticas perfeitas que só produz o ser humano. É incrível. Outra curiosidade bíblica. Você sabia que a Bíblia fala sobre dinossauros? Esse negócio de milhões e milhões de anos, meus amados, isso é uma teoria descabida que as pessoas engolem. As pessoas geralmente ouvem e não vão procurar. Abra comigo em Jó, capítulo 41. Olha que interessante. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Como eu não vou poder trazer a palestra para os irmãos, eu vou só dar uma passadela rapidinho para a gente poder entender. Jó, capítulo 40, versículo 15. Essa é outra curiosidade bíblica que futuramente, se Deus quiser, se Deus permitir, num dia que esteja de noite, eu venho aqui e passo para os irmãos com mais tranquilidade. Vou ler a minha tradução um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que não vai mudar o contexto. Olha só. Veja o Behemoth. Vocês estão acompanhando? Em algumas traduções pode falar hipopótamo. Tem alguma tradução que fala hipopótamo? Adiciona, né? A tua também? Eu vou mostrar que essa tradução está completamente errada. Veja o Behemoth que criei. Isso é Deus falando para Jó. Quando criei você, que come capim como o boi. Que força ele tem nos seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. Sua cauda balança como um cedro. Você sabe quantos metros tem um cedro? 15, no mínimo.
sabe quantos metros tem centímetros tem a cauda de um hipopótamo? Alguns centímetros. Imagina, Deus falando para Jó, veja como o biemote que eu criei. A sua cauda, quando ele estica, se balança como o céu. Tonho, desse tamanho. Não existe. É uma tradução muito equivocada. Olha só. Sua cauda balança como o céu, e os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze. Seus membros são como varas de ferro. Ele ocupa o primeiro lugar entre as obras de Deus. No entanto, o seu Criador pode chegar a ele como a sua espada. Os montes lhe oferecem tudo que produzem, e todos os animais selvagens brincam por terra. Sobre os lotes se deita, oculto entre os juncos do brejo. Os locos o escondem à sua sombra. Os salgueiros juntam ao regalo e os cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Mesmo que o Jordão encrespe as ondas contra sua boca, ele se mantém calmo. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilhas e enganchá-lo pelo nariz? Geralmente as pessoas quando vão estudar a Bíblia, elas leem isso aqui como se fosse algo banal, não falando de um animal qualquer. Mas se você usar a sua mente, hoje em dia as pessoas não estão perdendo aquela, vamos dizer assim, aquela importância de usar a mente para as coisas. Tanto é que você vê que o ser humano, ainda mais que gosta de qualquer música. Música que rima com A, com E, já fez sucesso. É aquele sucesso todo. Esquece Beethoven, esquece aquelas músicas que tem uma letra bonita. Geralmente é assim. Mas acompanhe comigo, olha que interessante, ó. O versículo 16. Que força ele tem em seus lombos, que poder no músculo do seu ventre. Um dinossauro, ele, em média, ele conseguia respirar 1000 litros de ar. Cabia dentro dele, mais ou menos, em torno de uns 700 litros de ar, e no seu pescoço ia equivalente aos 300 litros de ar. Aí você pensa comigo, um animal desse respirando 1000 litros de ar, 1000 litros de ar, 1000 litros de ar. Você vê a pressão que era. O que Deus está falando para Jó? Que força e poder ele tem no músculo do seu ventre. Um animal, para respirar dessa forma, só pode ter poder no músculo do ventre. E como o dinossauro é um réptil, ele não tem estômago, ele tem diafragma. Então ele só trabalha com isso, com músculo. Aqui é uma deixa, porque o judeu, ele especifica muito bem as coisas. Se eu fosse judeu e pedisse para a Juliana pegar um copo para mim, lá do Santos, vou dar um exemplo, do futebol do Santos, eu tenho vários copos do Santos, eu falaria assim para ela, Ju, você pega o copo que tem um peixinho na frente, tem uma estrelinha embaixo, e do lado tem vários símbolos do Santos. Se eu fosse judeu, eu falaria assim, porque o judeu ele especifica as coisas. E o que Deus está falando para Jó e o que Jó está escrevendo? Ele está especificando o detalhe desse biemote, desse animal gigante que aparece na Bíblia. Olha outra curiosidade interessante. Ó. Sua cauda balança como um cedro. Um cedro, meus amados, tem um tamanho, em média, de 15 a 20 metros de comprimento. Agora eu pergunto para vocês, que animal que você conhece hoje que tem uma cauda desse tamanho? Dá um exemplo. Parece um jacaré. Jacaré, mas jacaré tem uma cauda de no máximo 5 metros, o mais maior 5 metros, 15 a 20 metros. Eu tenho as figuras para mostrar para vocês, seria bastante interessante a gente ver, mas continua acompanhando comigo. Seus ossos são como canos de bronze, e seus membros são como varas de ferro. Que animal tem ossos como canos de bronze? Já viu o cano de bronze como é gigantesco? Continuando lendo. No entanto, seu Criador pode chegar a ele como uma espada. Os montes lhe oferecem tudo que produzem. E todos os animais selvagens. Olha a interpretação que ele dá aqui. O que é animal selvagem? Fala um animal selvagem, um dos maiores que existe. Leão, rinoceronte. Por que ele faz essa distinção? E todos os animais selvagens estão dentro dele. Olha que interessante o detalhe que Jó está dizendo aqui, especificando para a gente. Ó. Sobre os lotos se deita e oculto entre os juncos do brejo. Os lotos escondem a sua sombra, e os salgueiros juntam ao regalo e cercam. Quando o rio se enfurece, ele não se abala. Na tradução de vocês está dizendo Jordão. Quando o Jordão se enfurece, ele não se abala. Você imagina um animal atravessando o rio Jordão, que é imenso,
num dia de enchente, ou num dia de chuva, num dia de tempestade, o animal não se abala. Anda devagarzinho, anda tranquilamente. Quer ver? Ó? Quando o rio se enfurece, eu já disse, o 24. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos? Ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Olha que interessante. É uma curiosidade que às vezes a gente não percebe. E a gente olha tudo que o pessoal vai dizendo pra gente, que viveram há milhões e milhões de anos, e caiu um meteoro na Terra. Meus amados, eles não acreditam no que está escrito na Bíblia, mas eles acreditam no que está escrito, no que eles nem sabem provar que foi há milhões e milhões de anos atrás. É uma coisa de louco. Eu não consigo entender essa ciência descabida que as pessoas engolem. E paz para os irmãos, já fui pregar em igreja que a igreja aceita esse tipo de verdade. A igreja aceita esse tipo de verdade. Aí o irmão chegou para mim e falou, mas pensa comigo, Deus, ele não podia muito bem dar o estalo ou o estupim para criar e a evolução poderia ter surgido até aqui? Não foi Deus que fez? Eu falei, não. Aí, por que não? É simples. O que a Bíblia diz? Que Deus criou a nossa imagem e semelhança. Você imagina? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, uma ameba, que foi evoluindo e chegou até a gente. Impossível, impossível. Outra curiosidade bíblica. No século XVIII, eu gosto de estudar bastante essas coisas e eu fico percebendo que cada dia a mais que você estuda, cada vez mais que você procura conhecimento na Bíblia, ela te revela coisas incríveis. Os arqueólogos, paleontólogos, eles encontraram praticamente todos os povos que a Bíblia narra. Os hebreus, eles conseguiram encontrar os hebreus, os egípcios, os filisteus, vai dizendo todos os povos. Só existia um povo que os cientistas, paleontólogos e todos esses cientistas da vida não encontraram, que é o povo Eteu. Os hetitas, já vou falar do povo Eteu na Bíblia? Não é ET não, é o povo Eteu. Muitos de vocês talvez não tenham ouvido falar, mas a Bíblia narra. E no século XVIII fizeram uma abaixo-assinado dizendo que a Bíblia é algo totalmente mitológico, é uma mentira. Cientistas fizeram isso porque não havia um povo Eteu na Bíblia. Então, qual foi o argumento deles? Eles falaram assim, a Bíblia está falando uma mentira que não existe. Ela está dando um relato de um povo Eteu que nem sequer tem na história. Mas logo que passou o século XVIII, no século XIX, um cientista, eu esqueci o nome agora, ele estava fazendo uma escavação e ele encontrou uma palavra escrita numa pedra, Hattusa. E aí ele ficou pensando, Hattusa, o que seria isso? Ficou pesquisando. E de tanto ele pesquisar, o tempo passou, ele acabou falecendo e não conseguiu encontrar a palavra, o significado desse povo. Outro cientista, depois dele, pegou essa mesma palavra, essa mesma pedra e foi pesquisar e foi procurar. E ele encontrou o quê? Hattusa, a capital dos hetitas. Incrível, né? Como a Bíblia ela tem uma verdade perfeita. E não tem como você se enganar quanto a isso. É uma curiosidade que eu acho bastante interessante, que pode alimentar a sua fé, porque muitas das vezes a apostasia entra dentro do seu coração e acontece mesmo, como aconteceu na minha vida. De tanto você estudar, você acaba pensando, poxa, será que a palavra de Deus ou a Bíblia é algo verdadeiro? Os cientistas estão refutando, todo mundo está dizendo que não é. Mas, meus amados, já dizia um grande cientista cristão, Louis Pasteur, que ele foi o que descobriu a origem da vida, a lei da biogênese, que vida provém de vida. Sabe o que ele disse? Um pouquinho de ciência te afasta de Deus, muita te aproxima. Um pouquinho de Bíblia te afasta de Deus, muito te aproxima. Depende do que você procura saber, depende do que você estuda. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tem uma palavra simples para os irmãos. Espero que mais para frente a gente possa retornar aqui para poder estar especificando com imagens e publicações, que fica mais fácil para os irmãos poderem entender. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
Hoje eu vou falar um pouquinho da fé. Vou tirar alguns minutinhos para conversar com os irmãos sobre a fé. Todos acharam? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Acompanhe comigo, ó. Diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Atenta para essa palavra aqui, ó. Pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. Você precisa crer que Deus existe. Não tem como você provar Deus. Você falar assim, ó, aqui, ó, encontrei uma partícula de Deus, ó. Aqui é Deus. Quando alguém encontrar isso, pode ter certeza que não é Deus. Porque Deus é absurdo. Muitas das vezes a gente tenta racionalizar Deus. Isso é uma idiotice do ser humano. Deus ele não pode ser racionalizado. Deus é absurdo. Deus ele é loucura pura. Você não pode expressar Deus. Você quer ver um exemplo simples para você expressar Deus? Dê o tempo. O tempo é infinito, não é? Quem criou o tempo? Só pode ter sido algo infinito. Só você pensar que você consegue entender. Eu vou falar da fé, dos 5 sentidos da fé. Porque muitas das vezes a fé, meus amados, parece um instrumento de tortura de Deus. Às vezes a gente acha que é um instrumento e parece que é um instrumento de tortura de Deus. Porque Deus ele nos dá 5 sentidos. Conta comigo: audição, tato, olfato, paladar e visão. 5 sentidos Deus nos deu. Mas Ele não permite que nós usemos os 5 sentidos quando o assunto é fé. Parece um instrumento de tortura de Deus, mas seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil eu ver Deus para acreditar. Seria muito mais fácil eu ouvir, eu sentir um cheiro, ou eu poder ouvir. Seria muito mais fácil. Ou tocar. Mas aí a gente vai entender nessa palavra que o porquê o autor dos Hebreus, que muitos dizem que é Paulo, ele especifica muito bem que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. E é o bem mais precioso que você tem na sua vida. É a fé. E a gente vai ver o porquê. No livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 ao 9, vem falando de Davi, de Samuel para ungir Davi, aquela situação toda. E a gente vê o porquê que a nossa fé não está baseada na nossa audição. Não seria mais fácil a gente ter fé naquilo que a gente ouve? Poxa, eu estou ouvindo o coral celestial de Deus. Poxa, eu estou ouvindo o coral cantando, eu estou ouvindo o céu. Seria muito mais fácil, você não precisava fazer aquele rodeio todo com essa humanidade que não acredita em nada, que perdeu a fé. Mas por que Deus não deixou a fé baseada na nossa audição? Você já se perguntou? Sabe por quê? Porque a fé é totalmente enganosa. Porque a audição é totalmente enganosa. Eu posso te dizer que te amo, mas será que eu te amo? Eu posso estar mentindo, você está ouvindo algo mentiroso. E a tua fé não pode ser enganosa. Imagine se você usasse a sua audição baseada na sua fé. Você estava perdido, não. Você estava perdido. Tanto de pessoa que diz que te ama e você ouve. Tanto de pessoa que diz que, poxa, você é meu amigo, e você vê que não é. Se você fosse basear a sua fé na audição, você estava frito, estava perdido. Eu coloquei um contexto bastante interessante sobre Eva no livro de Gênesis. O que a Eva pegou por causa de quê? Ela ouviu o quê? Essa serpente disse para ela: você pode comer esse fruto, não tem problema, pode ficar à vontade, é tranquilo, não tem problema nenhum. Não tem problema algum. Abra comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 ao 9. Você vai entender o porquê a sua fé não pode estar baseada na sua audição. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Quando chegaram, Saul viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Perdão, estou lendo errado. É o 18, né? Desculpa, meus irmãos. 18, capítulo 6. Ó. Capítulo 18, versículo 6. Quando os soldados voltaram para casa, depois que Davi matou os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças,
com tamborins, com músicas alegres e com instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam, dizendo: Saul matou seus milhares, e Davi matou dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão, e aborrecido disse: Atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. E se você for estudar a passagem de Samuel, de Davi e de Saul, você vai ver que Saul, o espírito maligno entrou no coração de Saul pelo que ele ouviu. Ele ouviu as mulheres cantando: poxa, Saul só matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. O seu coração se encheu de ódio, encheu de rancor. E a partir desse momento você pode ver que Deus deixou Saul. Pelo que ele ouviu. Você imagina, meus amados, se a sua fé fosse baseada naquilo que você ouve. Você pode ter certeza que você seria enganado todo o santo dia. E se a sua fé fosse baseada pelaquilo que você toca? O porquê a sua fé, e Deus não deixou a fé baseada naquilo que eu toco? Poxa, eu acredito nisso aqui. Por quê? Porque eu estou tocando, porque eu estou sentindo. Seria mais fácil. A humanidade toda seria salva. Poxa, seria mais fácil eu tocar e poder sentir a presença de Deus. Mas o porquê que Deus não permite que nós usemos a nossa fé baseada naquilo que a gente toca? Em Gênesis capítulo 27, do versículo 15, abra comigo que você vai entender. Hoje eu passei na Bíblia, é bom que a gente aprende a poder desfolhar a Bíblia e entender aquilo que está escrito nela. Gênesis capítulo 27, do versículo 15. Estou passando bem rapidinho para os irmãos poderem entender. Gênesis capítulo 27, do 15 para frente. Dessa vez eu não vou errar não. Todos acharam? Capítulo 27, do versículo 15 para frente. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe a mão e a parte lisa do pescoço com as peles de cabritos. E por fim entregou a Jacó, e a relação e a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: Eu sou. Por que a sua fé não pode estar baseada naquilo que você toca? Você está vendo como o coração do homem é enganoso? Jacó, ele foi muito astuto, porque todos sabem da história. O seu pai, ele na época, é ele que tinha autoridade para abençoar o seu filho. E quem era o primogênito? Era Esaú. Jacó queria primogenitura de qualquer jeito. O que ele fez? Ele colocou as peles, como Saul era bem peludo, como se fosse o Tony Ramos hoje, né? Bem peludo. O que aconteceu? Saul fez isso, colocou as peles de animais. E seu pai, como já não enxergava, foi chegando perto dele, colocou a mão no seu braço e sentiu que era Esaú, mas não era Esaú. Era quem? Era Jacó. Eu pergunto para os irmãos, o porquê que Deus ele não poderia deixar a nossa fé basear-se simplesmente naquilo que a gente toca? Porque eu posso te dar um abraço muito apertado, mas eu posso te dar uma punhalada por trás. Quantas vezes um amigo, um parente seu te deu um abraço, apertou essa mão, bênção, mas falou mal de você por trás? Imagina isso, meus amados. Se a sua fé estivesse baseada no seu tato, naquilo que você toca, você ia ser a pessoa mais miserável desse mundo. Você ia ser enganado todo santo dia. A todo santo momento você seria uma pessoa enganada. E por que também a sua fé não pode estar baseada naquilo que você pode sentir, esse cheiro, o olfato? Já se perguntou por quê? A Bíblia diz o porquê não pode. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 27, se quiser acompanhar, pode acompanhar. Diz que Jacó colocou cheiros de campo, de animais no seu corpo. E além de ele enganar o seu pai, colocando pelos nos seus braços, ele se perfumou. Não sei se é um perfume, cheiro de campo, né? Deve ser um perfume, mais ou menos, né? O que acontece? O seu pai, como estava seco, ele sentiu o cheiro do campo. Por quê?
Esaú era um cara que caçava, era um cara que saía no campo para caçar, para trazer o alimento. Então ele tinha aquele cheiro de trabalho, de campo. Falando como é que mais um engano, e a Bíblia ela diz por que a sua fé não pode dar baseado naquilo que você pode sentir. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial existia um gás que eles usavam, se não me engano, é um gás cianídrico, que os nazistas usavam para matar os judeus? É um gás que você não sente o cheiro. Se esse gás estiver vazando aqui, todo mundo vai morrer e não vai sentir. E eles faziam isso com os judeus da época. Por quê? Para não fazer alvoroço. Porque se os judeus entrassem na câmara de gás e começassem a sentir cheiro de gás, ia ser um problemão. Ia ser uma correria passando por cima do outro. O que eles faziam? Colocavam esse gás que todo mundo entrava de boa, não tinha nenhum problema. Daqui a pouco começava a perder o ar, começava a morrer, sem sentir cheiro de nada. O seu olfato ele é muito enganoso. O seu olfato, você pode ter certeza que não confie no seu olfato. Não confie naquilo que você pode sentir no seu paladar. Se eu não me engano, aqui em 2011, 2012, uma pessoa, um homem do sul, recebeu um Sedex com vários bombons de alguém. Ele falou, poxa, que beleza, uma bênção, né? Mandaram para mim, deve ser alguém que gosta de mim. Sabe o que ele fez? Ele comeu os bombons. Passou 2 horas, ele bateu as botas. Porque o bombom estava envenenado. E aí eu vou ser chato novamente. Por que a sua fé não pode estar baseada no seu paladar? É muito complexo, é muito complicado. Você pode comer alguma coisa e enganar-se pelo aquilo que você está comendo. Você pode estar comendo um veneno e morrer. E se a sua fé fosse baseada nesse sentido que você tem, que Deus te deu, você também seria enganado todo santo dia. E por último aqui, ó, por que a sua fé não pode estar baseada na sua visão? Essa eu não preciso nem falar. Lembra de Samuel, quando o Senhor chegando para ele, o rei de Israel olhou para Saul. Esse que é o ungido de Deus. O que Deus falou para ele? Samuel, eu olho para o interior do coração do ser humano. Eu não olho para o exterior. O ser humano hoje ele consegue olhar para a aparência e só para a aparência. Você pode ver, é assim na igreja, é assim lá fora, é assim na mídia. Só a aparência é o que conta. Como eu disse para os irmãos ontem, hoje talento vale mais que caráter. Hoje dons vale mais que fruto. Onde já se viu isso? E o povo vai perecendo porque simplesmente perdeu a maneira de ver as coisas. A maneira de Deus de nós vermos as coisas. Se a sua fé estivesse baseada na sua visão, meus amigos, vocês estavam bem complicados. Eu pergunto, por que a fé não pode estar baseada na sua audição, no seu tato, no olfato, no paladar e na visão? São os sentidos que você usa para viver. Todos nós usamos esses 5 sentidos. Seria muito mais fácil se a nossa fé estivesse baseada nos sentidos. E por quê? Deus não permite que nós usemos a fé nesses 5 sentidos. Porque esses 5 sentidos nos enganam. E é quando esses 5 sentidos dizem que não tem solução, e é quando esses 5 sentidos dizem que eu não vou conseguir, quando você ouve algo que te entristece, quando você vê algo que te entristece, quando você toca em algo que te entristece, existe a fé, que é o 6º sentido de Deus, que ultrapassa esses 5 sentidos do homem. E eu falo para você nesta noite, se você está conseguindo enxergar uma dificuldade, uma barreira, igual Davi enxergou um gigante muito grande, mas o que Davi fez? Usou o quê? Por isso que ele venceu o gigante. Se você está conseguindo, não está conseguindo enxergar a sua vitória, enxergar um futuro melhor para a sua vida, use a sua fé. Por que Deus deixou a fé para você? Por que Deus deixou a fé? Porque a fé ela não pode ser enganosa. E quando a sua fé está fundamentada, meus amados, você pode ter certeza que a semente que você joga dá fruto. Você quer ver uma boa semente? Uma boa semente jogada num bom terreno? Olha para aquela prostituta que a Bíblia diz, aquela prostituta que estava totalmente à margem da sociedade e aqueles homens iam apedrejar aquela mulher. Isso sim é jogar uma boa semente no bom lugar. Para muitos não é. Poxa, uma prostituta, uma mulher pecadora, uma mulher que está toda errada, mas para Jesus é. Se você for acompanhar o texto, você vai ver que Jesus fez o quê? Jesus estava escrevendo na terra. E aqueles fariseus hipócritas, que eram os religiosos da época, o que eles fizeram? Eles pegaram aquela mulher no ato de adultério, no ato de adultério. Olha que vexame, que
situação difícil. Mas trouxeram só a mulher, e cadê o homem? Você já vê aí como o ser humano ele é totalmente hipócrita, porque era para trazer os dois. E trouxeram só aquela mulher prostituta e pensaram assim, ó, vamos até Jesus. Por quê? Se Jesus disser para não apedrejar essa mulher, ele está indo de encontro à lei de Moisés. Que a lei de Moisés manda o quê? Apedrejar. Ele vai estar indo de encontro à lei de Deus. E se ele falar para não apedrejar? Ele vai estar indo de encontro também à lei de Moisés. Então, de duas formas, vamos pegar ele. Vamos pegar Jesus. Aí eles já queriam matar Jesus. Então a gente faz o seguinte, ó, a gente simplesmente leva essa mulher até Jesus, independente do que Jesus falar. Mata ou não mata? A gente mata Jesus. Mas, meus amigos, eles estavam lidando com quem? Com Jesus. Eles não estavam lidando com qualquer homem, eles não estavam lidando com qualquer homem falho, pecador. Eles foram até Deus, encarnado em Cristo. Eu vou explicar para os irmãos e analise comigo o que Jesus fez com esses homens. Esses homens chegaram até Jesus e falaram, Senhor, apedreja ou não apedreja? O que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira. Analise comigo, primeira pedra. Jesus ele não estava falando com aquela multidão que não sabia nem o que estava acontecendo e ia apedrejar aquela mulher. Porque hoje é assim, né? Apedrejar é fácil. Ah, vamos apedrejar, não sabe nem o que aconteceu. Já pega a perna e já vamos apedrejar. As pessoas são assim hoje. Para apedrejar as outras são perfeitas. Só que Deus é sábio. E Ele não lida com aquelas pessoas que são a massa de manobra. Quando Jesus falou, aquele que não tiver pecado algum atire a primeira pedra, Ele estava falando com os mais velhos. Aqueles que pegaram e ocasionaram aquele motim. Olha que interessante. Atire a primeira pedra, ele está dizendo para aqueles que estavam na frente. Aqueles fariseus hipócritas que queriam cumprir a lei, mas não cumpria dentro de si. E pela lei de Moisés, se o que atirasse a primeira pedra tivesse pecado, também seria apedrejado. Olha que balaio de gato que Jesus fez com aqueles homens. Pensa comigo. Jesus falou assim, ó, aquele que não tiver pecado algum, pode apedrejar, mas atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado algum. Jesus não está falando com aquela multidão de gente, meus amados. Jesus está falando com os problemáticos, aqueles que ocasionaram aquela situação. E aí o que acontece? Larga dos mais velhos a pedra, até os mais que não sabiam de nada. Porque se aqueles mais velhos apedrejassem aquela mulher, os outros estavam vendo. Pô, esse fariseu aí, ele está querendo apedrejar a mulher, mas ele adulterou semana passada. Ele está querendo apedrejar a mulher, mas ele pecou semana passada. Então vamos apedrejar ele também, porque a lei de Moisés manda apedrejar ele. Então todo mundo morreria. Jesus ele foi simples e objetivo. Quiseram pegar Jesus? Jesus pegou eles primeiro. E todos aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, o que Jesus fez? Lançou fora. E a mulher pecadora, que era marginalizada pela sociedade, Jesus acolheu. Meus amados, o que eu tenho visto nas igrejas hoje é simples e objetivo. A gente apedreja as pessoas que pecam. E a gente aceita os fariseus. Não estou falando dessa igreja, que vocês têm um excelente pastor, eu já percebi que são pessoas idôneas e pessoas que estão com verdade fazendo a obra de Deus. Mas é só você olhar, é só você ligar a TV que você vai ver um monte de baboseira. Um monte de baboseira de teologia de prosperidade. Meus amados, eu não acreditaria em Deus que eu tivesse que dar meu dízimo para Ele me abençoar. Isso é pobre demais. Onde já se viu isso? Eu não acreditaria num Deus que eu tenho que fazer barganha. Deus virou agiota hoje. Senhor, eu só vou para a tua casa se tu me abençoar. É carro novo, é casa nova, é mulher nova, marido novo, é tudo novo hoje. Você pode prestar atenção. É um evangelho de mentira. E muitos de nós estamos indo para o inferno com dinheiro no bolso. Estamos caminhando a passos largos para o inferno com casa nova, com carro novo. Porque nós queremos aquilo que Deus não oferece. Mas rejeitamos aquilo que Ele já fez. Glória a Deus. O que Ele fez por nós, meus amados, foi dar a vida por nós e nos trazer verdade, salvação para a vida eterna. E as pessoas não querem isso. Eu não quero salvação. Eu não quero vida eterna. Eu quero agora. Eu quero ter um bem agora. Eu quero ter uma vida boa agora. Não é pecado nem errado você ter uma vida boa. Mas Jesus fala bem.
Aonde estiver o teu coração, lá estará o seu tesouro. Eu costumo dizer que dinheiro, ele não deixa ninguém soberbo, só aumenta o que você já é. Se você é uma pessoa simples, sem dinheiro, você vai ser com dinheiro também. Agora, existe um monte de soberbo pobre. Existe um monte de soberbo que não quer aceitar uma ajuda de alguém. Você pode ter certeza disso. E a semente lançada no lugar correto, ela causa isso. Jesus, ele abraçou os pecadores, meus amados. E eu venho pregar isso para você nesta noite, independente se deu ou não para trazer a palestra. Eu não tinha preparado praticamente nada, mas Deus já me revelando, porque Deus ele só revela aquilo que a gente estuda, né? Tem aqueles irmãos que chegam na igreja e falam, ó, não vou estudar a Bíblia, Deus vai me revelar agora. Mas vai revelar o que se você não estudou? Ele só vai te relembrar aquilo que você estudou. E eu já tinha estudado essa palavra e eu tenho certeza que está gerando fruto no coração dos irmãos. Eu tenho certeza disso, porque a palavra verdadeira e pura, parece que não, mas você vai sair daqui, vai para o seu lar, vai com essa palavra no seu coração. Por que a sua fé não pode estar baseada naquilo que você sente, naquilo que você vê, naquilo que você toca? Porque quando todos os problemas, meus amados, todos os problemas, eles simplesmente te afligiram, use a sua fé. Eu estava conversando com uma senhora, eu viajei há pouco tempo, ela está passando por um momento muito difícil na vida dela. E só Deus pode ajudá-la. E se ela olhar para as situações, acabou. Ela morre. Mas ela olhar para Jesus e para a fé que Deus derramou sobre ela, meus amados, você vence barreiras. Você vence gigantes. Não reclame de gigantes, não. Porque sem o gigante você não é vitorioso. Sem o gigante, dê graças a Deus pelas dificuldades e pelos problemas que você enfrenta. Porque a partir deles é que você vai crescer. Eu costumo dizer que não são as lutas, não são as vitórias que te fazem crescer. São as lutas. Porque as lutas simplesmente mostram quem você é. E para terminar aqui, eu quero deixar simplesmente uma ilustração muito bacana, que eu sempre deixo em toda igreja que eu vou. Existiam 2 fazendeiros. E esses fazendeiros estavam numa seca terrível. E o que aconteceu? Deus usou um profeta para esses fazendeiros e falou, ó, pode arar a sua terra, que eu vou derramar chuva. Só que o fazendeiro já estava cansado de arar a terra. Ele olhou para o céu, não tinha nada, nenhuma nuvenzinha. Falou, não vou perder meu tempo, não vou perder a única água que eu tenho para matar meus animais e arar a terra. O outro não. O outro sabe o que fez? Falou, não vou orar. Eu vou crer, eu vou usar a minha fé. Ele arou a terra. Eu pergunto para você, para que Deus derramou a chuva? Porque não arou a terra ou porque arou a terra? Que arou. Para quem arou? Deus derramou para os dois. Porque Deus é justo. Mas quem que colheu? Só aquele que arou a terra. E hoje, muitas das vezes, nós não cumprimos aquilo que a palavra diz. Sabe por que nós não cumprimos aquilo que a palavra diz? Porque a gente não estuda. Porque a gente não procura entender o que a palavra diz para nós. Meus amados, toda a palavra está baseada em Jesus. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, comece com Mateus, o Novo Testamento, estude Jesus, e todas as coisas ao redor dele vão fazer sentido. Está tudo baseado nele, simplesmente nele. E hoje as pessoas são destruídas por quê? Porque falta conhecimento. Elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que se fala, a pessoa absorve para si, a pessoa se quebra. Porque os pregadores que estão pregando uma teologia totalmente errada, eles não estão nem aí para você. E se você absorver o que eles estão falando, lá na frente você vai se quebrar.